Sua mente subconsciente está controlando sua vida. Descubra como despertar e retomar o comando. Há um instante quase imperceptível em que tudo aquilo que antes fazia sentido começa a pesar. Não é uma crise escancarada, nem um grito do corpo. É um desconforto sutil, mas constante, como se algo dentro de você estivesse sendo espremido em silêncio. Como se o que você chama de rotina tivesse se tornado uma espécie de anestesia confortável demais para ser questionada, mas incômoda demais para ser ignorada. Você continua acordando, cumprindo horários, alimentando expectativas, correspondendo às exigências. Continua respondendo tudo bem quando perguntam. Continua funcionando. Mas, no fundo, algo dentro de você não está mais aceitando esse papel de sobrevivente funcional. E esse algo começa a se manifestar. Primeiro em forma de cansaço, depois em forma de irritação sem motivo, e por fim como uma pergunta incômoda que você tenta abafar. É só isso? Não é apenas tristeza. Não é apenas estresse. É a alma pedindo ar. É a consciência tentando despertar de uma dormência antiga. É como se um eco muito distante começasse a se aproximar, não com urgência, mas com constância. Ele aparece no olhar perdido enquanto escova os dentes, no suspiro demorado ao fechar os olhos à noite, no silêncio incômodo entre um compromisso e outro. Uma voz que diz: "Isso não é tudo o que você é." Esse sussurro é fácil de calar. Basta aumentar o volume da agenda. Basta abrir as redes sociais, engolir o próximo conteúdo, entrar em mais um projeto. Mas, mesmo quando você se distrai, ele continua ali, esperando. Porque o chamado para despertar não vem como um raio. Ele vem como um incômodo que não desaparece. Uma rachadura na parede de certezas que você construiu para se proteger daquilo que ainda não sabe lidar. Há uma parte de você que já percebeu, que sente que vive uma vida que não escolheu com clareza, que carrega pesos que não questiona, que segue caminhos que foram desenhados por outras mãos. E embora essa parte ainda seja pequena, ela está viva, e pulsa, e observa, e espera o momento em que você pare de fingir que não a escuta. É aí que tudo começa. Não com um rompimento drástico, mas com uma suspeita delicada, com a sensação de que talvez exista algo mais, algo que não está no próximo cargo, nem no próximo relacionamento, nem na próxima conquista. Algo que só pode ser encontrado no espaço mais negligenciado de todos, dentro de você. Esse desconforto é um portal, e atravessá-lo exige coragem. Porque o que você vai encontrar do outro lado não são respostas prontas. São verdades que você passou a vida tentando evitar, mas que, quando vistas, libertam. Quando aceitas, integram. E quando assumidas, transformam. Então, se algo dentro de você começou a se mover, preste atenção. Pode ser o começo do fim da sua velha vida. E o primeiro passo real em direção a quem você verdadeiramente é. Você tem a impressão de que escolhe, que decide, pondera, reflete e então age. Mas a verdade é que em quase tudo o que você faz, há uma decisão que acontece antes da sua consciência chegar. Você entra em um ambiente e seu corpo já tensiona. Alguém se aproxima e seu coração acelera ou se retrai. Uma ideia surge e, sem perceber, você já a recusou. Tudo isso ocorre antes da razão, antes da intenção, antes da lógica. É o seu subconsciente operando em silêncio. Esse operador invisível não argumenta, não pergunta, não negocia. Ele apenas age, porque foi treinado, condicionado, programado para proteger você, mesmo que o mundo à sua volta já não represente mais a mesma ameaça que um dia representou. É ele quem define o que é perigoso, o que é confiável, o que deve ser evitado ou desejado. E ele faz isso com base em memórias. Não nas memórias claras que você conta para os outros, mas nas memórias emocionais que o corpo armazenou mesmo quando a mente esqueceu. É como se dentro de você existisse um teatro oculto. A mente consciente aparece como o ator principal,
aquele que se exibe diante das luzes e do público. Mas quem escreveu o roteiro? Quem montou o cenário? Quem define as cenas? Tudo já estava pronto quando você chegou. A plateia aplaude sua performance, mas você sabe, no fundo, que não é você quem dirige. Você apenas atua no enredo que foi gravado em você muito antes de entender o que era ser você. Essa programação se inicia cedo, com olhares que moldam seu senso de valor, com silêncios que definem o quanto você pode confiar, com palavras que se tornam comandos internos. Não faça isso, isso é perigoso. Você precisa ser forte. Isso não é coisa de homem. Isso é errado. Cada frase dessas vira uma linha de código, e com o tempo, esse código se transforma em identidade. Você não percebe, mas começa a viver dentro daquilo que ouviu, e reage automaticamente toda vez que uma situação semelhante ativa aquele gatilho antigo. A ciência comprova o que os grandes pensadores da alma já intuíram há séculos. A maior parte das nossas ações são automáticas. Estudos em neurociência mostram que até 95% das decisões diárias são tomadas fora do controle consciente. Isso significa que, na maior parte do tempo, você está respondendo e não escolhendo. E quanto mais repete, mais o caminho neural se fortalece e mais natural se torna viver no automático. Mas isso não é uma sentença, é uma revelação. Porque aquilo que opera no escuro pode ser trazido à luz, e o que foi aprendido pode ser ressignificado. O que parecia incontrolável pode se tornar compreensível, e uma vez compreendido, pode ser transformado. A consciência começa quando você observa, quando percebe o gesto antes que ele aconteça, o pensamento antes que ele tome forma, a emoção antes que ela te domine. Essa lucidez no início parece pequena, mas ela é poderosa. É a fresta por onde a luz entra. É o espaço onde nasce a liberdade. Você não está condenado a viver conforme os padrões do passado, mas para mudar, precisa primeiro enxergar quem realmente está tomando as decisões no seu lugar. E então, com paciência, intenção e verdade, assumir o lugar que sempre foi seu, o de autor, não apenas de ator. Há dores que não são suas, mas que você sente como se fossem. Medos que nunca viveu diretamente, mas que habitam seu corpo como se tivessem nascido com você. Escolhas que repete sem entender o porquê. Reações que parecem exageradas. Pensamentos que surgem sem explicação. A origem disso tudo pode estar em lugares que a sua mente consciente nunca visitou, porque não foram exatamente suas experiências que os geraram. Foram memórias herdadas, silêncios absorvidos, histórias transmitidas sem palavras. Você é feito também do que não foi dito. Desde o ventre, você é atravessado por emoções que não são verbalizadas, mas sentidas. O batimento cardíaco acelerado de uma mãe ansiosa, o olhar tenso de um pai frustrado, a ausência emocional de uma família que nunca aprendeu a se ouvir. Tudo isso chega até você como informação. Não uma informação lógica, mas emocional, energética, visceral. O seu corpo aprende a responder antes mesmo de você entender o que está acontecendo. E quando você nasce, continua absorvendo o mundo dessa forma, sem filtro, sem crítica, sem defesa. A infância é um terreno fértil para esse tipo de aprendizado silencioso. Você observa os adultos e os toma como espelho. Aprende a se calar para manter a paz. Aprende a sorrir mesmo quando sente medo. Aprende que amor pode vir junto com exigência, que atenção pode depender do seu desempenho, que afeto pode doer. E você não questiona, porque naquele momento, sobreviver é mais urgente do que entender. Essas marcas não se apagam com o tempo. Elas se transformam em crenças. Crenças sobre o mundo, sobre os outros, sobre si mesmo. Crenças que dizem que você precisa se provar o tempo todo, que sentir demais é fraqueza, que confiar é se expor ao abandono, que ser vulnerável é perigoso. E mesmo sem perceber, você passa a viver dentro dessas verdades provisórias como se fossem leis imutáveis. E não são só as suas vivências diretas que constroem isso. A ciência tem mostrado que traumas emocionais podem ser transmitidos entre gerações. O medo que sua avó sentiu durante a guerra,
o desamparo do seu pai na infância, a angústia silenciosa da sua mãe diante da vida, tudo isso pode viver em você sob a forma de tensões, bloqueios, padrões repetitivos. Você está, muitas vezes, tentando curar uma dor que não começou em você, mas que encontrou abrigo dentro de você. Por isso, há momentos em que a sua dor parece não fazer sentido, e você se culpa por se sentir assim. Mas a dor não precisa de lógica. Ela precisa de escuta, precisa de acolhimento, precisa ser reconhecida como parte da teia invisível que liga você à sua história e às histórias que vieram antes de você. Olhar para essas heranças emocionais não é sobre culpar os que vieram antes. É sobre interromper o ciclo. É sobre deixar de repetir no escuro o que foi criado no escuro. É sobre tomar consciência do que você está carregando, para que possa, enfim, escolher o que deseja continuar levando e o que já pode ser deixado para trás com gratidão e verdade. Porque a sua vida não precisa ser a continuação inconsciente das dores do passado. Ela pode ser o ponto de virada, o lugar onde tudo aquilo que antes era repetição se transforma em libertação. Você pode ignorar o que sente, mas o seu corpo nunca esquece. Ele registra, ele guarda, ele repete, ele expressa o que a mente não conseguiu suportar, o que o coração não teve espaço para nomear. Quando você cala uma dor por tempo demais, o corpo fala. Fala através de sintomas que parecem aleatórios, de tensões que não cedem, de doenças que surgem como se viessem do nada. Mas elas não vêm do nada. Elas vêm de dentro. Vêm do inconsciente pedindo espaço para existir. Você sente um aperto no peito, mas não houve ameaça externa. Uma fadiga que não passa, mesmo depois do descanso. Uma gastrite constante que não responde ao tratamento. Uma insônia que se instala mesmo em dias aparentemente tranquilos. Essas manifestações são mais do que sinais físicos. São comunicações simbólicas. O corpo tentando traduzir emoções que você aprendeu a engolir. Ele faz isso não para te punir, mas para te proteger. Para te alertar de que há algo reprimido, escondido, negado e que precisa ser visto. Muitas das dores que você sente não são defeitos fisiológicos, são somatizações. A tristeza que nunca foi chorada. A raiva que você aprendeu a disfarçar com um sorriso. O medo que precisou ser enterrado porque você precisava parecer forte. O corpo não é apenas carne, ele é linguagem, ele é memória emocional condensada. E quando a mente não encontra palavras, ele encontra sintomas. A medicina já reconhece que emoções não expressas podem afetar profundamente o sistema imunológico, o equilíbrio hormonal, o funcionamento digestivo, o sono, a respiração. Antônio Damasio mostrou que o corpo e a mente não são entidades separadas. Toda emoção é um evento biológico, e toda repressão emocional gera um esforço interno que, com o tempo, cobra seu preço. Você pode passar anos tentando tratar o efeito, a dor, o cansaço, a crise de ansiedade, sem jamais tocar a causa verdadeira. Porque ela não está no músculo, nem no osso, nem no sangue. Ela está na lembrança não resolvida, na crença inconsciente, no nó emocional que ainda espera ser desfeito. Enquanto isso não for acolhido, o corpo continuará sendo a tela onde se projetam os conflitos da alma. Mas há uma chave, e ela está na escuta. Escutar o corpo como se fosse uma extensão da sua consciência. Parar de tratá-lo como um inimigo a ser controlado e começar a vê-lo como um mensageiro a ser compreendido. Sentar com a dor e perguntar: o que você quer me mostrar? Respirar com o incômodo e dizer: eu estou aqui, eu te vejo, eu não vou fugir. O caminho da cura passa pelo corpo, não apenas por medicamentos ou tratamentos físicos, mas por presença, por verdade emocional, por coragem de olhar para dentro e reconhecer que muitas vezes as dores do corpo são gritos da alma implorando para serem ouvidos. E quando você começa a ouvir, algo se transforma. O sintoma deixa de ser apenas um obstáculo, passa a ser um portal, uma passagem para um encontro mais profundo com quem você é, um convite para viver de forma mais íntegra, mais sensível, mais inteira.
Porque o corpo não quer te paralisar, ele quer te despertar. Você se acostumou a contar histórias sobre si mesmo, histórias que parecem descrever quem você é, mas que, na verdade, foram criadas para justificar feridas que nunca foram curadas. Você diz que é impulsivo, que é tímido, que tem o pavio curto, que sempre atrai o mesmo tipo de pessoa, que nunca consegue se manter em paz por muito tempo. E acredita. Acredita com tanta força que nem percebe que essas narrativas são, na verdade, prisões cuidadosamente construídas. Elas foram criadas para proteger você de sentir. Quando a dor era grande demais para ser processada, a mente construiu uma explicação. Quando o abandono aconteceu, você disse a si mesmo que não era digno de amor. Quando falharam com você, você concluiu que não podia confiar em ninguém. Quando tentaram te calar, você aprendeu que era melhor não incomodar. Assim, nascem as histórias, como tentativas de dar sentido ao que parecia insuportável. Mas com o tempo, o sentido vira sentença, e a sentença vira identidade. Você repete esses enredos como mantras. Eu sou assim mesmo. Isso nunca dá certo para mim. Eu não consigo mudar. Eu sou muito difícil de lidar. E nem percebe que está reafirmando diariamente o roteiro do passado. Um roteiro que foi escrito na escuridão, quando você ainda não tinha ferramentas para questionar, nem consciência para escolher. E quanto mais você repete, mais reforça. O cérebro, afinal, é plástico. Ele acredita no que você diz com frequência e molda seus caminhos internos conforme as palavras que você usa. Mas essas histórias não são a verdade. Elas são versões, são camadas, são mecanismos de defesa. São estruturas criadas para te manter seguro dentro de um mundo emocionalmente instável. O problema é que essas mesmas estruturas que te protegeram também te aprisionaram. Elas te mantêm no conhecido, mesmo que esse conhecido seja desconfortável. Elas te impedem de tentar algo novo, de confiar de novo, de se expor ao risco de ser quem você realmente é. A verdade é que você não é a história que conta sobre si. Você é quem observa essa história. Você é quem pode reescrevê-la. Mas isso exige presença, exige lucidez. Exige coragem para fazer perguntas que talvez você nunca tenha feito. Quem foi que me ensinou que eu era assim? De quem é essa voz que ainda diz que eu não posso? Em que momento da minha vida eu deixei de ser um caminho aberto e passei a ser uma narrativa repetida? Desapegar dessas histórias não significa ignorar o que você viveu. Significa deixar de viver preso ao passado. Significa acolher sua trajetória com respeito, mas não com submissão. Significa reconhecer que você não está condenado a repetir os mesmos capítulos eternamente. Que existe em você uma força silenciosa, mas poderosa, capaz de interromper o ciclo, capaz de dizer, isso já foi. Agora é outro tempo, e eu posso ser outra coisa. Porque o verdadeiro despertar não começa com uma resposta, começa com uma nova pergunta. Uma pergunta que ecoa além das vozes que você aprendeu a imitar. Uma pergunta que vem do centro da sua consciência. E se eu não fosse nada disso? O medo é uma força silenciosa que molda seus passos sem fazer barulho. Ele não aparece como monstro. Ele se disfarça de prudência, de lógica, de bom senso. Ele se veste de cautela, se expressa em frases como melhor não, não agora. E se não der certo? E assim, você deixa de tentar, deixa de falar, deixa de se mover. Vai se tornando pequeno sem perceber. Vai se escondendo atrás da ilusão de segurança. Mas o medo não é, em sua origem, seu inimigo. Ele foi um guardião. Ele surgiu para te proteger quando você ainda era vulnerável demais, frágil demais, sozinho demais. Ele aprendeu a agir quando o mundo era grande demais para o seu tamanho. Aprendeu a fechar portas antes que fossem fechadas na sua cara. Aprendeu a cortar laços antes que você fosse deixado. Aprendeu a controlar para que você não perdesse tudo. E assim, ele construiu um território seguro. Mas esse território também te isolou da vida. Esse guardião da sombra vive no inconsciente. Ele age rápido. Quando você está prestes a se expor, ele sussurra que é melhor se calar. Quando o amor se aproxima, ele lembra das vezes que você foi ferido.
Quando uma nova possibilidade aparece, ele ativa o passado e mostra tudo o que já deu errado. Não porque ele queira o seu fracasso, mas porque ele acredita que está te salvando da dor. Você cresceu, mas ele não percebeu. Para ele, você ainda é aquela criança de antes. Ainda é o adolescente inseguro. Ainda é o adulto que foi traído. Ele não vê o que você já superou, o que já aprendeu, o quanto já amadureceu. Ele age com base na memória, não na realidade. E enquanto ele estiver no comando, você vai repetir os mesmos padrões com rostos e cenários diferentes. Vai sabotar aquilo que mais deseja. Vai se afastar daquilo que mais precisa. Vai fugir de si mesmo, achando que está se protegendo do outro. A sombra não é o que é mal em você. É o que foi reprimido. O que foi escondido porque não era aceito, porque era intenso demais, sensível demais, real demais. E é justamente nesse espaço negado que vive o seu poder. Porque onde mora o medo, também mora a sua liberdade. Onde mora o controle excessivo, também mora a sua entrega. Onde mora o silêncio, mora também a sua voz não ouvida. Encarar a sombra não é combatê-la, é acolhê-la. É olhar nos olhos do medo e dizer: eu sei que você quis me proteger, mas eu já posso caminhar sozinho. É perceber que a coragem não vem da ausência de medo, mas da decisão de continuar mesmo com ele ao lado. É entender que não é a dor que te paralisa, mas a recusa em senti-la. Você não precisa eliminar o medo para viver. Precisa apenas deixá-lo no lugar certo, não mais no centro das suas escolhas, mas como parte da sua história. Não como inimigo, mas como testemunha do seu crescimento. Porque quando você honra sua sombra sem ser dominado por ela, você finalmente se torna inteiro. E ser inteiro é a única forma de ser livre. Existe um intervalo quase invisível entre aquilo que acontece fora de você e o que acontece dentro. Um espaço mínimo, mas absolutamente sagrado, onde o impulso ainda não virou ação, onde a emoção ainda não virou palavra, onde o passado ainda não teve tempo de invadir o presente. É nesse espaço que mora a liberdade. Não a liberdade idealizada, grandiosa, espetacular, mas a liberdade real, a que só pode nascer da presença. Na maior parte do tempo, você não vive nesse espaço. Vive depois dele. Quando já reagiu, já gritou, já cedeu, já recuou, já fez o que sempre faz. Depois vem a culpa, vem o arrependimento, vem a justificativa. Mas tudo isso já é tarde demais. A reação já aconteceu, o padrão já se repetiu. A escolha já foi feita, mesmo que você não tenha de fato escolhido. É que seu sistema está programado. Um rosto, uma palavra, um cheiro, um tom de voz. Tudo isso pode ativar lembranças antigas, associações emocionais, traumas adormecidos. E quando isso acontece, sua resposta não vem do agora. Vem do então. Vem do que foi gravado em você lá atrás. Vem do medo que sua mente criou para te manter a salvo, mesmo que o perigo de hoje não exista mais. Mas há uma fresta, um intervalo entre o estímulo e a resposta. E é nesse intervalo que você pode transformar tudo. Viktor Frankl dizia que entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E que nesse espaço reside o poder de escolher. E na escolha reside a possibilidade de crescimento e liberdade. A maioria das pessoas nunca habita esse espaço. Passa a vida pulando direto da dor para a reação, do medo para a fuga, da lembrança para a repetição. Mas você não precisa viver assim. Para acessar esse espaço, você precisa desacelerar, respirar, observar, aprender a se ver por dentro. Não como quem analisa, mas como quem testemunha. Quando a raiva subir, pare. Quando o medo apertar, olhe. Quando o impulso vier, escute. O que está por trás? De onde vem? Qual história está tentando se repetir? No início, esse espaço parece pequeno. Você só percebe depois que já passou. Depois do grito, depois do silêncio, depois da fuga. Mas com o tempo, ele cresce. Você começa a vê-lo antes, a sentir a tensão se formando, a nomear a emoção antes que ela te tome, a perceber o pensamento surgindo antes que ele se transforme em ação. E de repente,
Você não está mais reagindo. Está escolhendo. Está criando uma nova resposta onde antes só havia repetição. Esse é o ponto de virada. Porque, a partir daí, você começa a ser autor da sua história. E não apenas um personagem arrastado pelo roteiro do passado. Você começa a decidir o que permanece, o que muda, o que floresce. Começa a responder com presença e não com defesa. E nesse instante, você deixa de ser prisioneiro da mente condicionada e passa a viver como consciência desperta. Essa liberdade não é grandiosa, ela é sutil, mas é justamente na sutileza que mora o poder real. O poder de viver com inteireza, de estar por inteiro em cada escolha, de responder com verdade em vez de reagir por medo, de agir com intenção, não com automatismo. O mundo ao seu redor pode não mudar, mas quando você muda sua forma de responder a ele, tudo muda. Você não é estático, não foi moldado em pedra. Por mais que tudo em você pareça repetição, rotina, previsibilidade, existe uma verdade escondida que a sua mente tenta esconder com todas as forças. Você pode mudar, pode reconfigurar o que pensa, pode refazer o que sente, pode criar um novo caminho dentro de si. E não precisa esperar um milagre, nem um colapso, nem alguém te salvar. O que você precisa está aqui, agora, disponível dentro da sua presença. E começa por uma escolha: reescrever o próprio código. Esse código não é visível. Ele não está escrito em livros, nem nos seus documentos, nem nas suas palavras. Ele vive nas entrelinhas do que você repete todos os dias, na forma como você se enxerga ao acordar, na voz com que você fala consigo mesmo quando erra, no jeito automático com que você fecha o peito ao receber carinho, ou no cansaço que toma o seu corpo toda vez que tenta se aproximar de um novo começo. O código emocional do subconsciente é feito de repetições, de associações, de experiências que foram ligadas entre si com tanta intensidade que passaram a parecer uma coisa só. Rejeição virou sinônimo de amor, dor virou sinônimo de merecimento, silêncio virou proteção, isolamento virou conforto, e o cérebro, sempre eficiente, gravou esses padrões como atalhos de sobrevivência. Cada vez que algo parecido acontecia, ele ativava a mesma resposta, não por maldade, mas por lealdade à sua integridade emocional. Só que o tempo passou. E o que antes te salvava, agora te limita. As mesmas respostas que te protegeram, agora te mantêm longe da vida. Por isso, reescrever o código não é destruir quem você foi. É liberar espaço para que uma nova versão de você possa nascer, não como personagem, mas como presença real. Existem caminhos, e eles não são externos, são práticas simples, mas profundas. Quando você escreve o que sente sem censura, sua mente se organiza. Quando você respira consciente, seu corpo desacelera e cria espaço entre o impulso e a reação. Quando você visualiza uma nova resposta diante de uma velha dor, está ensinando ao seu cérebro que existem outros caminhos possíveis. E, quando você repete isso com intenção, consistência e verdade, o subconsciente começa a escutar. O processo é lento, mas é real. Não se trata de positividade rasa, nem de frases prontas. Se trata de mergulhar onde dói, com a presença de quem não está mais fugindo. De encarar os gatilhos como portais. De transformar os automatismos em escolhas conscientes. De dar a si mesmo a chance de experimentar uma nova forma de existir. Uma forma que não nasce do medo, mas da vontade profunda de viver com inteireza. Você não vai conseguir mudar tudo de uma vez, mas a cada vez que você observa um velho padrão e escolhe uma nova resposta, algo se reprograma. Uma nova conexão se forma, um novo caminho se abre. E pouco a pouco, aquilo que era prisão vira possibilidade. Aquilo que era proteção vira liberdade. Aquilo que era dor vira ferramenta de expansão. Você pode reescrever o código, não para apagar sua história, mas para mudar a forma como ela continua. Em algum ponto do caminho, você deixou de ser você e passou a ser defesa. Passou a ser reação, estratégia, personagem. Começou a viver em função da aceitação do outro, da expectativa do mundo, da lógica de sobrevivência.
Sem perceber, foi construindo uma armadura, uma imagem sólida, controlada, previsível, para que ninguém tocasse onde ainda dói. E quanto mais se protegiam as feridas, mais distante ficava o que em você era verdade. Você começou a se tornar aquilo que funcionava. O engraçado da turma, o forte da família, o responsável no trabalho, o estável nos relacionamentos. Mas por trás de cada uma dessas máscaras havia um silêncio. E dentro desse silêncio, um vazio. Um desconforto que você tentava preencher com controle, produtividade, boas aparências ou com aquilo que fosse capaz de te distrair de si mesmo. Acontece que existe algo em você que não desaparece, algo que não pode ser esquecido, nem abafado, nem domesticado. Algo que não se encaixa em rótulos, que não precisa ser consertado, que não está doente. Essa parte de você não grita, ela espera. Espera o dia em que você se canse de representar. Espera o momento em que a máscara fique pesada demais. Espera que o seu cansaço finalmente vire portal. E quando esse momento chega, ela aparece. Mas ela não aparece com respostas. Ela aparece com perguntas. Quem você é quando não está tentando agradar? Quem você é quando não está tentando provar nada a ninguém? Quem você é quando não está em estado de defesa, mas em estado de escuta? Essa identidade silenciosa não é nova. Ela sempre esteve aí. Você apenas se afastou dela porque, em algum ponto, achou que ser autêntico era perigoso, que sentir era errado, que mostrar sua verdade era se expor ao abandono, e passou a vestir o que esperavam de você. Passou a se tornar uma soma de expectativas, de regras, de exigências, até não saber mais onde terminavam os outros e onde começava você. O processo de reencontro não é bonito no começo. Ele traz desconforto, medo, resistência, porque você precisará deixar de lado aquilo que te deu algum senso de pertencimento. Terá que desapegar da imagem construída. Terá que caminhar sem garantias, sem rótulos, sem identidade fixa. E isso assusta, porque o ego prefere o conhecido, mesmo que doloroso. A alma não. A alma quer a verdade. Quando você para de se defender, começa a sentir. E quando começa a sentir, começa a se reconhecer. Não por títulos, nem por desempenho, mas por presença. Você percebe que não é a sua dor, nem o seu passado, nem o seu comportamento. Você é quem observa tudo isso. Quem escolhe o que continua e o que precisa ser encerrado. A verdadeira identidade não é uma construção. É uma revelação, e ela só acontece quando você silencia o ruído das máscaras, quando deixa de lutar contra si e passa a ouvir o que a sua essência vem tentando dizer há anos. Nesse lugar, não há esforço, há encontro, não há personagem, há verdade, não há defesa, há liberdade. Você não precisa ser mais nada, só precisa ser, e isso já é tudo. Chegou o momento de olhar para tudo o que foi dito até aqui e entender. Você não precisa mais pedir permissão para ser quem é. Não precisa mais justificar sua dor, explicar seu silêncio, esconder sua sensibilidade ou controlar suas reações como se a vida fosse uma prova onde errar é fracassar. Agora você sabe que grande parte do que guiava suas decisões vinha de memórias não vistas, medos não curados, padrões que nem eram seus. Mas agora, algo em você já despertou. Talvez você não sinta isso de forma grandiosa. Talvez pareça apenas uma leveza estranha, um alívio silencioso, uma presença nova no fundo do peito. Mas essa pequena diferença muda tudo. Porque o que você viu não pode mais ser desvisto. O que você sentiu não pode mais ser ignorado. O que você entendeu não pode mais ser enterrado. Você atravessou. Você testemunhou a si mesmo. E isso é mais do que muitos fazem numa vida inteira. Voltar ao comando não é um ato de força. É um gesto de verdade. Um posicionamento interno. Uma escolha silenciosa que se repete dia após dia. A escolha de viver desperto. Desperto para o que você sente. Desperto para o que você carrega. Desperto para o que você acredita. E, principalmente, desperto para o que você deseja mudar. Viver assim exige coragem.
Coragem para dizer não ao que te anestesia. Coragem para abrir mão da identidade construída pelo medo. Coragem para desaprender o que te ensinaram sobre sucesso, sobre afeto, sobre merecimento. Coragem para decepcionar quem só te ama pela versão adestrada que você criou. Coragem para se amar mesmo assim. A consciência não te isenta da dor, mas te dá ferramentas para atravessá-la. Não te afasta das quedas, mas te devolve dignidade para se levantar com presença. A vida continua acontecendo com suas incertezas, suas perdas, seus desafios. Mas agora você sabe que existe um centro em você que não se move com o caos. Um ponto de silêncio e lucidez que te ancora mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Esse centro não é um lugar que você chega, é um lugar de onde você vive. E cada vez que você escolhe a verdade no lugar do medo, a escuta no lugar da reatividade, o amor no lugar da culpa, você está ali, está inteiro, está de volta, está em casa. Você não precisa mais correr atrás de si mesmo, você só precisa parar, respirar e se permitir habitar a sua própria presença. Porque tudo o que você procurava lá fora já estava dentro, apenas adormecido, esperando o seu sim, esperando o seu retorno. Então agora, talvez pela primeira vez, olhe para dentro sem pressa, não para julgar, mas para acolher tudo, exatamente como está. Porque o despertar não é um destino, é um jeito novo de caminhar. E esse jeito começa agora, no exato momento em que você escolhe viver com os olhos abertos, com o coração limpo e com a alma no comando.